Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander, um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Pessoal, agora nós vamos ter um painel a partir do chão da realidade dos povos e comunidades, local onde a CPT quer ser presença, se faz presença. Então nós vamos ouvir a Marli Borges, do território quilombola guerreiro do município de Maranhão. Cadê a Marli? Dona Marli! Chegue! Salve palmas, essa Quilombola! Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participar sem medo de ser. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participar sem medo de ser. Mário da comunidade de Aranduba e a Gabriela Chaves do Pará. Cadê o companheiro Denilson? Olha ele aqui. Vermelho da montanha, o povo tá presente cantando. Na vida a gente que valeu a pena. Pra ir pra luta e o povo tá presente cantando. Na vida da gente que valeu a pena. Irani Alves Gomes, quebradeira de coco, Babaçu, assentada no assentamento Praia Norte, Tocantins. Não vem mulheres, nem se encontrar, se encontre por toda cidade. Tá bem? Não vem mulheres, nem se encontrar, encontre forças precisas de liberar. Agora nós queremos chamar o companheiro Cristovino Ferreira Neto, gerazeiro do assentamento americano, Grão Mongol, em Minas Gerais. Está aqui o seu Cristovino. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. No chão onde pisava o boi, é feijão e arroz, capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. No chão onde pisava o boi, é feijão e arroz, capim já não convém. Marivaldo Ferreira Barros, assentamento Nova Conquista, Itiúba, Bahia. E assim já ninguém chora mais. Cadê o Marivaldo? Tira o pano de alguém. No chão onde pisava o boi, é feijão e arroz, capim já não convém. Do chão, onde o povo pisa, onde o povo resiste. E nós vamos ter até às 16 horas nesse painel, tá? Vocês fiquem à vontade para colocar as experiências, as lutas, as esperanças que vocês têm lá no território, e que a fala de vocês vai ser lastro para os nossos debates, para as nossas reflexões. Então é muito bom esse momento de escuta de vocês que vêm de chão diferentes, de lutas diferentes, e que traz esse retrato para o nosso quinto congresso. Eu vou relatar um pouco aqui o que a gente passa nas comunidades, não só na minha comunidade, mas em todas as comunidades quilombolas, tradicionais, todas as comunidades tradicionais, porque as comunidades elas só mudam o nome, mas o problema é o mesmo, né? A gente entrou numa luta, eu digo nós agora da nova geração, porque lá antes de nós,
que nós estamos recebendo eles e que estamos cada dia enfrentando e cada dia uma coisa pior que a outra, né? Então eu vou começar aqui um pouco sobre a nossa comunidade de Quilombola Guerreiro, né? E a gente foi expulso em 2009, a gente foi expulso do nosso território, teve uma reintegração de posse. E aí a gente saiu iludido, achando que ia voltar. Teve um advogado que caiu lá de paraquedas, que ele não veio do céu não, gente, ele veio do inferno. Aí disse que era advogado nosso, né? E a gente acreditou, só que era mentira, era só para a gente assinar o documento e sair do território. E a gente caiu nessa armadilha do demo e a gente saiu. Quando foi 2010, a gente não botou roça, aí ficou todo mundo louco, desesperado, porque é da roça que nós tiramos o nosso sustento, é da roça que a gente vive, é da caça, da pesca, da coleta de frutas do cerrado, é dessa forma que a gente tira o nosso sustento. Só que infelizmente veio toda essa manipulação e a gente ficou. E agora? E agora? O que a gente vai fazer? Aí a gente se reuniu, como a música diz, que um palitinho só é fácil de quebrar, mas quando se une fica difícil. Então a comunidade se uniu e fomos retomar o nosso território. Então, 2011, dia 23 de agosto de 2011, a gente retomou o nosso território. Só que aí começou toda mais aquele inferno que ainda hoje está, gente. Começou a polícia, né? Começou vir coisas de tudo quanto é lado, que a gente ia ser expulso, que a gente ia apanhar, que a gente ia morrer, né? E morrer, a partir do momento que a gente nasce, a gente vai saber, tem a certeza que a gente vai morrer, né? Não da maneira que eles querem, mas sim da maneira que Deus vai permitir. E daí por diante a gente vê, graças a Deus, a gente encontrou a CPT Maranhão, a pessoa de Hinaldo, na Rua do Sol, e foi um anjo que caiu na nossa vida. Foi aí que a gente foi aprendendo o que era nosso direito, aprendendo como a gente se unir com as outras comunidades para ficar mais fortalecido, né? E até aí a gente não sabia que nós era quilombola. Veja só, nós era negro, nós era... Meu avô trabalhou na Casa Grande, o avô do meu esposo também era um negro foragido, mas nós não sabíamos que nós era quilombola, gente. Foi aí que a gente foi estudar a lei e a gente sabe que a gente é quilombola. Não de lá da ponta da caia, mas bem da raiz, bem na flor da pele, que é o meu avô, que é o avô do meu esposo e o outro de lá, de dentro da comunidade. Aí a gente fez o processo de autodefinição e daí para lá todo mundo já sabe como é que faz, né? Só que com o certificado que a gente está protegido pelo decreto 4887, não barrou os conflitos, pelo contrário, ele foi aumentado. E daí por diante a gente vem cada dia mais, derribando o leão cada dia. Cada dia a gente está derribando o leão. Por quê? Nós tínhamos muita água, hoje não tem mais. As águas estão cada dia mais escassas. Nós tínhamos muita caça, hoje a gente não tem mais. Eu acredito que não é só na minha comunidade, mas em todas as comunidades do Maranhão. Elas estão desse jeito. E eu ainda digo mais, as comunidades do Brasil. Porque o agronegócio, ele está lá na televisão. O agro é pop, o agro é tech, mas ele não diz que é tudo de ruim. Porque o agronegócio, ele veio para matar o planeta. E nós fazemos parte do planeta. Nós fazemos parte do planeta. No Maranhão, no Piauí, no Tocantins e na Bahia, ainda tem mais um bicho de 300 cabeças, que é o matopiba, né? Expansão da agricultura, lá para ele o aumento do trabalho, porque ele diz que nós maranhenses, nós era preguiçosos, porque nós temos
estavam, que são da beira da lagoa, da nascente das águas, e foram meter os trator e derribaram tudo. Aterraram as lagoas que tinha, que a gente pegava peixe, foi metido os trator. E eu não estou falando só da minha comunidade, eu estou falando aqui de várias comunidades, como bem na comunidade Jacarezinho, lá em São João do Sota, quando a gente vem de lá, está um monte de buritizal no chão, né? Uma tristeza, né? E aí, para acabar de completar, nós ficamos reclamando, lutando, em manifestação, nós vamos para aqui, nós vamos para ali, não, para lá, todo o tempo pedindo justiça. Justiça, porque nós precisamos de nós ser livres. Não disseram que não tem mais escravidão, mas tem. Como é que nós estamos sendo escravos do agronegócio?
vazia, tirado na torneira, gente. Vocês imaginam o que é a gente tomar banho todo santo dia e beber daquela água? Nós estamos vivos porque Deus é maior. Deus é o nosso Pai. E nós somos guerreiros e guerreiras e que vamos vencer essa batalha. Porque Ele está na frente. Ele é quem nos conduz. E mesmo perdendo alguns companheiros que nós temos perdido para o Covid-19, nós temos perdido para a bala, nós temos perdido com o psicológico, termina tirando a sua própria vida. Outros se destroem.
dia que choveu, ele não deu 30 dias. Em outros lugares, se acabando debaixo de água, outros lugares que não choveram nem de jeito nenhum, como uma parte do Piauí, né? E isso nós agradecemos ao agronegócio, com o desmatamento, com a poluição e que está dando esse desequilíbrio ambiental. Gente, quando eu pego o microfone, eu falo demais. Mas me disseram aqui que eu tinha mais de 10 minutos para falar. Eu já estava passando tempo. As comunidades hoje, elas estão pior do que 10 anos atrás. Porque há 10 anos atrás, a gente já podia andar dentro do nosso território. Hoje nós não podemos andar mais em 2.000 hectares. Nosso território chega a quase 10.000 hectares de terra. O único lugar que nós podemos percorrer é a faixa de umas 2.000 hectares. E olha, você tem que saber o horário e você tem que saber mais quem você anda. Porque se você andar voluntário como você andava antes, é arriscado você ir e não voltar. Porque o nosso diretor-presidente da nossa comunidade, ele um dia dorme numa casa, outro dia dorme em outra, outro dia dorme em outra, porque ele não pode mais dormir dentro da casa dele, porque de vez em quando tem as pessoas lá na frente da casa dele que a gente não sabe quem é, e para fazer o bem é que não é, né? Que ele não é muito corajoso, né? Mas na maneira que ele está se encontrando, não tem nenhum que seja corajoso, minha gente. Aí, para finalizar minhas palavras, eu quero dizer para vocês que mesmo passando por toda essa dificuldade, passando nossas comunidades sendo destruídas, a nossa comunidade sendo ameaçada, nós temos pouco alimento. Nós não tivemos arroz, mas nós temos muita farinha, porque a mandioca do ano passado, esse ano, eu já tenho um valor com 50 sacos de farinha, gente. Eu tenho muita farinha. Não posso nem comer arroz, mas farinha eu tenho muito. Graças a Deus. E tapioca também. E eu não vou deixar que meu sonho morra, porque o meu sonho é um dia, antes de eu morrer, eu quero ver não só a minha comunidade titular, meu território, mas sim o território do Maranhão e da nossa comunidade Moquibon, porque a CPT nos deu a mão e nós criamos um grupo unido, né, que tem hora que está com as pernas voando, mas tem hora que nós somos fortes. E nós somos Moquibon, Movimento Quilombola do Maranhão. E dentro desse grupo quilombola, nós temos um grupo de mulheres guerreiras da resistência do Moquibon. E nós somos mulheres para dar e vender. Nós somos guerreiras mesmo. Nós vamos para a luta. E isso eu agradeço a uma pessoa especial que hoje Deus botou ela para estar aqui. Eu agradeço essas mulheres guerreiras da resistência na pessoa de Sandra Araújo, porque hoje eu sou quem eu sou por causa da Sandra Araújo, que entrou na minha vida e eu nunca hei de perder ela. Com os poderes de Deus e da minha Maria. Palma para Sandra, minha gente. Pois é, eu quero agradecer a CPT, porque é a nossa mãe, é a nossa protetora, ela é tudo de bom para nós. Porque se não fosse a CPT, nós não estávamos mais dentro do nosso território. E nenhum dos nossos territórios não existia mais. Porque é ela que nos dá a proteção. Elas, quando nós estamos sofrendo, ela chega lá. Eu também quero agradecer uma pessoa aqui também, o Hinaldo, porque hoje o nome dele é Coutinho, mas ele é uma pessoa, para mim, é um anjo que Deus botou na minha vida. Que Deus abençoe ele e que dê muitos e muitos anos de vida e proteção na vida dele. Uma salva de palmas para o Hinaldo, a Fiocruz e para todos nós que estão aqui presentes. E muito obrigado por vocês me ouvirem. E desculpa se eu falei demais. Valeu! Registrando aqui Frei Gil Vander, 5º Congresso Nacional da CPT, dia 21 de julho de 2025. Não tem mais os que matam.
viver. Tem de medo somente do medo de quem cala pra sobreviver. A verdade vos libertará, libertará. Agora que o senhor Cristóvão, que é gerazeiro, vai trazer para a gente, para construir esse chão das comunidades, essas realidades dos povos. A gente quer escutar com muito prazer o senhor Cristóvão sobre essa experiência de luta do território da comunidade. Meus irmãos, é um prazer estar aqui, partilhar com vocês a experiência dos geradeiros, irmãos geradeiros, que eu vim para falar um pouco da nossa luta, das nossas conquistas e também dos nossos desafios. Uma companheira já colocou aqui que a luta pode não ter desafio diferente, mas a luta é a mesma. Pode ter cultura diferente, mas a luta é a mesma, que é a defesa do território. Então a história do geradeiro, que vive no cerrado, né? Porque nós, o caboclo falou geradeiro, todo mundo sabe quem é. Agora quem vive no cerrado, às vezes nos caboclos não sabem que é cerrado, que é o mesmo Gerais para nós, né? E assim, no passado, como ela colocou aqui, no passado a gente tinha tudo. A gente tinha água, tinha caça, a gente podia pescar. A palavra Gerais é uma terra geral, que não tinha divisa. No meu ponto de vista, não tinha limite. E que hoje eu continuo sendo geradeiro, mas geradeiro limitado. Porque para conquistar um pedaço de chão, eu tive que parar na reforma agrária. Entre aspas, né, que a reforma agrária nunca aconteceu. Na verdade, aconteceu a revolução, a opressão agrária. A gente pressionou o movimento, as comunidades pressionou para que o governo criasse o assentamento. E com muito trabalho, com muita dificuldade que a gente conseguiu, porque o governo, o Estado é muito lento. Uma companheira colocou aqui. E assim, a história de Gerais, a gente tinha tudo e não preocupava muito com essa questão do capital, não. A gente tinha água, a gente tinha pesca, a gente tinha caça, a gente plantava onde queria, a gente criava onde queria. O Gerais era assim, não tinha limite, muito fruto, muita água, no território sem limite. A gente ia para onde a gente queria, plantava no lugar, e realizava uma, deixava descansando, plantava no outro. Infelizmente isso hoje está limitado, porque nós temos um pouquinho na minha região tem muito pouco, porque a pressão hoje o quê? Nos anos 70 chegou o garimpo. Agora uns poucos anos para cá chegou a mineração. E agora muito recente, uns 2 anos atrás chegou o café, agora é uma cultura do café. Quando a companheira fala no boletim, que foi derrubado é pequeno. Lá tem centenas de hectares de pequenas pessoas produzindo, que era até de alguns pequenos proprietários que não era grande, que eles deixavam para vender lá, mas que criavam gado, mas que desmatou, fez limpeza para plantar o capim, criava o gado dentro do pequi, era o pequizeiro no gado. E infelizmente isso hoje está sendo muito combate, hein? Você pode plantar 100 hectares numa propriedade só que é plantar café. E por incrível que pareça, o governo federal acabou de sancionar uma lei do próprio GUI, que eu que vou o prazer de participar vou discutir o próprio GUI, e que hoje é lei e que pode servir para mim, na verdade. Não que eu quero cortar o piseiro, mas para mim, se eu cortar o piseiro, eu vou ser punido. Mas os danos lá não cortando é milhares de piseiro e não tem punição nenhuma. Não tem licença para cortar o piseiro, é jogar o piseiro. Eu não vi falar vizinho bem nesse próximo do nosso assentamento e que a gente não vê falar que ninguém foi punido, teve luz, teve nada, questão de jogar esse piseiro.
o geladeiro vivia, como eu já coloquei antes, que ele vivia, se o lugar não tivesse produzia para outro, assim, os breve, aquela breve, região da lagada, e era o socorro mudando de pouca chuva. Nós de Minas, como o seriado brasileiro, a maioria conhece, é um lugar que chove pouco, chove regular, tem a seca e seus períodos secos, mas com a mudança climática que a gente que está lá na ponta, sim, primeiro, a gente vê isso, os breves, os alagamentos, as lagoas, nascentes, secaram. Então hoje o socorro, hoje quando tem um problema, é o problema pico. É o posto artesiano, se qualquer problema que tenha no certo, não dá conta de abastecer a comunidade, é problema pico. E a gente vê o agravamento, e hoje com o avanço da agricultura, os grandes empreendimentos na agricultura, que é o café, a soja, o eucalipto, enfim, e a mineração. Então, a experiência que a gente tem é isso, que nós estamos vivendo, é um desafio a gente. O desafio maior que eu acho que nós temos é unir essa comunidade para lutar em torno do seu direito. E eu sempre vou falar com os jovens que esse é o primeiro que vai, é o que vai ser mais verdade, é a vida toda pela frente. Então, assim, a gente tem avanço em algumas coisas, mas a gente tem um retrocesso em outras. Então, o geradeiro é bem dilema também, que é a questão da falta da água, a perda do território. Então, a gente fica preocupado com essa questão, porque a gente tem partido do princípio que nós precisamos da natureza, a natureza não precisa de nós, não. Nós somos tão importantes que Deus criou e viu que era bom, e caçou alguém e foi criou alguém semelhante e entregou, mas para nós cuidar. E infelizmente não é isso que está acontecendo, parece que só deu para nós explorar e acabar. Então eu fico refletindo que herança que eu vou deixar para as futuras gerações, meus netos, bisnetos, se a gente não conseguir fazer uma união, uma força para reconquistar, porque hoje reconquistar terreno que a gente já perdeu, e muitos já estão na mão das empresas, que elas questões de terra devoluta que antigamente, e hoje está sendo passado pelas empresas. Então, assim, é uma preocupação muito grande. E a gente não aprende, como já foi colocado aqui, a gente não aprende sozinho. Eu conheci a CPD nos anos 98, se não me engano, e a gente, como eu companheiro colocou aqui, a CPD, eu estou sentado hoje, eu agradeço muito a CPD, o CEA, o Centro de Agricultura do Norte de Minas, e a gente uniu, e quando fez o levantamento do assentamento, onde é assentamento hoje, lá não era terra para se assentar ninguém, porque o técnico lá é marginal da chamada do lugar, mas a gente até e depois nós só construir tonel, depois tem o vinho. Então foi o CA, a CPT, o sindicato, junto que correu atrás para fazer uma pesquisa, uma pesquisa objetiva, as pessoas que vivem todos os assentamentos, como definia o que achava que foi feita a proposta de fazer um assentamento diferenciado, área de serviço. E que virou um problema hoje, que lá foi dividido uma área em três, foi dividido em três partes do assentamento. Uma parte do norte, que é a parcela coletiva, a parcela da família e a área coletiva, e a reserva legal. E dizendo o discurso do Ingrid, que para titular tinha que fazer, incorporar a área coletiva dos lotes. Só ficou o coletivo hoje só a reserva. Então, assim, os lotes são muito grandes. E tem pessoas que pegou a área longe da onde é o lote dele, então estão vendendo para fazer o eucalipto, para plantar soja. Só falta o quê? A valorização da terra também, de 2.500 hectares, foi para 10 mil. Hoje eu tenho lá, não tem documento não, e é 10 mil hectares os plantadores de café. Então, assim, é um desafio que a gente tem para conseguir resgatar essa cultura e preservar esse território. O resto que tem, porque a preocupação é muito grande, que a serra devoluta foi a maior peça que foi reinada pelo eucalipto e muita foi passada, o governo não passou para as empresas. Então, assim, a experiência da gente é que se a gente não tomar cuidado, não fizer uma mudança de pensamento, vai ser muito mais difícil no futuro. O território geradeiro, pelo menos, veio a estudar muito grande hoje.
acho que era um pouco que eu tinha para partilhar com vocês e assim, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu fiz um sacrifício para poder estar aqui hoje, esses dias, né? Deixando outros a fazer, para estar ganhando gente para poder fazer alguma coisa, para poder estar aqui. Mas assim, nem vale a pena. Toda coisa que acaba com nós, eu dava egoísta, nem conquista, por exemplo, virar no chão, nós somos assentamento, a gente não dá lugar nenhum mais. Acha que resolveu o problema do mundo, mas na verdade a gente partilhar da força dos companheiros que estão na luta igualmente e em busca de dias melhores. Então é nesse sentido que eu gostaria de contribuir e agradecer muito a oportunidade de estar aqui e no mais muito obrigado. Valeu, meu irmão. 0-0, registrando aqui Frei Gilvander. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os obreiros, numa só voz, a liberdade cantar. Na nova terra, o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra, o negro e do lado, o branco e todos vão comer o mesmo branco. Irá chegar um novo dia, um novo céu.